Olá, gente! Hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo macaquinho e o molde está disponível no site diadepate.com por um preço promocional. O molde PDF tem do tamanho XP ao XG. Para fazer esse macaquinho, você vai precisar de 1,5 m de tecido algodão ou linho para os tamanhos XP ao M e 2 a 2,5 m de tecido para os tamanhos G ao XG. Você também vai precisar de 1 m de entretela média, elástico e precalcador para a bainha invisível. Então vamos lá começar esse projeto. Agora você vai dobrar o tecido pela metade e passar o ferro. Agora é só colocar o molde em cima do tecido. Esse molde tem uma seta com duas direções. Essa seta representa o fio do tecido. Então você precisa certificar que a distância de cada ponto da seta e a borda do tecido é a mesma distância. Dessa maneira como eu estou mostrando aqui. E eu estou usando esses pezinhos verdes, que eles me ajudam a não deixar o molde mover enquanto eu estiver cortando o tecido. Daí você vai fazer o mesmo com todas as outras peças, sempre observando a distância do fio. Todas as peças são para cortar 2, mas como o tecido já está dobrado, então você só precisa colocar a peça em cima, que já vai cortar os 2 lados de uma só vez. Então vamos lá, vamos cortar. Eu uso, no caso, esse cortador aqui. Mas se você for usar esse cortador, você tem que usar o tapete de corte, tá? Para não arranhar sua mesa. Outro detalhe importante é que você precisa cortar o tecido bem rente ao molde, porque o molde ele já tem a margem de costura. Então, se você cortar bem rente ao molde, o caimento vai ser perfeito. Se você não cortar rente, você cortar um pouco afastado, isso pode dar um caimento ruim ou um defeito na peça. Você também pode usar o giz, marcar e depois cortar com a tesoura. Pronto, nosso primeiro molde já está cortado. Agora eu vou alfinetar a peça cortada com o molde. Dessa forma, fica mais fácil para eu recorrer a essa peça quando eu precisar dela. Você também vai precisar se atentar para os triângulos e as bolinhas. Nesse caso aqui, esse daqui tem um triângulo. Daí, você vai ter que cortar um triângulo para fora. E quando tiver uma bolinha, como nesse caso aqui, você precisa marcar essa bolinha no tecido, porque dessa forma, essas bolinhas e esses triângulos vão se encaixar com outras peças ou outras partes. Dessa forma, o encaixe fica perfeito e não fica um lado maior ou o outro lado menor quando você vai tentar encaixar duas peças. Então, isso facilita bastante o trabalho. Eu utilizo essas canetas próprias para tecido, que sai bem fácil com a água e aí facilita o nosso trabalho quando a gente vai juntando as peças. Pronto, cortado o tecido, agora nós vamos costurar. Aí também lembrando que eu cortei junto com o tecido a entretela. São 2 peças no molde que tem entretela. E nessas 2 peças, o que eu faço? Eu corto o tecido e depois uso a mesma peça do molde e corto a entretela. Bem, agora a gente vai costurar 1 centímetro aqui, de um canto a outro, desse daqui do molde A. A gente vai fazer nesse e nesse aqui também. Então, o que eu fiz, eu já costurei aqui essa parte aqui, só costurar aqui na beirada, 1 centímetro. Agora você vai pegar o molde C, que é as costas. Daí você vai fazer a mesma coisa que você fez no molde A. E aí você vai juntar a A com a B, que é a B.
Você vai juntando aqui. Tenta juntar o mais próximo da linha possível, das duas linhas. Juntar esses dois pontinhos aqui, ó. Esses dois triângulozinhos. E aí você tenta colocar eles, porque essa parte é curva, a outra parte é mais retinha. Mas aí você tenta encaixar eles até ele ficar de um jeito assim, que não fica sobrando pano, entendeu? Você vê, ó, quando você costurar não vai ficar sobrando pano. Você vai costurar até esse, um pouquinho antes desse primeiro triângulozinho aqui. Fazer isso, a mesma coisa, ele ficou já bonitinho o formato do peixe. Aí, fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui eu já costurei os dois lados, tá? Do A com B. E deixei essa parte aqui aberta. A gente vai juntar o A e o B com o C. Esse é o C, que é as costas, né? Então, a gente vai juntar um par com o C e o outro par com o outro C. E aí, esse daqui, a parte do meio das costas, e esse aqui é a parte lateral. Aí também tem um triângulo pra juntar com essa parte daqui. Esse triângulo daqui. Então, eles têm que juntar. Pronto, aí eu costurei aqui a lateral. E eu overloquei essa parte aqui, que é a parte C com a parte B. Overloquei essas partes aqui. E a parte A, eu overloquei essa quantidade aqui. Antes de dobrar aqui, antes de dar a dobra do peito. Então, eu coloquei até o triângulo, eu overloquei. Se você não tiver overlock, não precisa. Mas isso é principalmente se você quer um acabamento melhor. E se você também estiver fazendo para outra pessoa. Então, recapitulando, nós juntamos A com B. E aqui ele tem que ficar, ó, 1,5 cm de margem de costura. E aqui A, B e esse aqui o C. Juntei essas três partes aqui. A gente vai precisar do molde E. Molde E, você vai pegar as duas partes, ok? Você vai dobrar na metade e vai costurar 1 centímetro. Pronto, costurou 1 centímetro, vou fazer o mesmo do outro lado. Pronto, aí eu costurei e já overloquei nas duas peças. Agora é só virar do avesso. E pra virar pro outro lado, vou usar um grampo e virar. No caso, eu usei esse prendedorzinho de cabelo. Coloco aqui no finalzinho. Aí vai, ó, vai cozinhando. E vai empurrando. Até sair. Até virar. Aí, quando você pega a linha, aí você fica mais fácil pra puxar. Você só puxa. A gente vai passar o ferro, tá vendo bem enrugadinho? A gente vai passar o ferro. Daí, a gente passa o ferro na tirinha. Agora, a gente vai pegar esses dois moldes, F e H. A gente vai colar a entretela com o ferro. Vamos pegar um aqui. Lembrando que, no caso da minha entretela, ela tem as bolinhas. Tá vendo? Tem umas bolinhas. Esse é o lado que vai ficar pra cima. E aí, no caso, o tecido vai ficar aqui.
em cima e vamos passar o ferro. No caso, no Brasil, tem algumas que não tem essas bolinhas, que ele é um lado mais brilhosinho. Então, o lado mais brilhosinho, tá vendo que esse lado aqui é opaco? Esse aqui, o meu, não é brilhoso, mas tem bolinhas. O lado brilhosinho ou o lado da bolinha é o lado que você vai colocar o tecido em cima. Porque se você for colocar do avesso, ele vai grudar na tábua em vez do tecido. Então, vamos lá. Ferro. Ó, e tem que fazer assim, senão queima o tecido, tá? Tem que ficar mexendo o ferro. E aí, você vai passar por 10 segundos. Então, vamos lá. 1, 2, 3. 10. Vamos ver, né? Aí, tá bem coladinho, olha. Você pode ver que, ó, tá colado no tecido já. Voltando às tiras, bem, nós temos o seguinte, nós temos essas duas tiras que vão ser encaixadas naquele conjunto ABC. Tá vendo onde a gente colocou, a gente marcou o azul? Esse azul aqui, de um lado, e esse azul aqui do outro lado, que sai quando você lavar, sai. A gente vai colocar, e a gente vê aqui também, ó, dois pontinhos, no pontinho aqui também, né? Vendo o pontinho? E aí, a gente vai colocar do lado direito, esses pontinhos tem que se encaixar, ó. Esses pontinhos azuis, você vai e passa a máquina. Aí fica assim, ó. Faz o mesmo do outro lado. Bem, a gente fez isso, né? Colocou a alcinha nos das duas partes. Agora, a gente vai pegar esse daqui que tem com a entretela. Então, aqui, o H, né, é as costas. E o F é a frente. Agora sim, coloca a parte aqui, que é a parte C, B e A, em cima da mesa. Aí, você vai colocar essa daqui, que é o H, que é a parte de trás, que é a parte maior. Você vê que ela é maior que essa daqui, essa aqui é menorzinha, tá vendo? Essa distância daqui, essa distância daqui. Então, aqui é a parte de trás, que já foi entretelado. E esse aqui é a parte da frente. Os lados direitos tem que estar no mesmo lado, ó. Lado direito, aí sim. Essa aqui é a parte de trás, essa aqui é a parte da frente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai unir essas duas partes. E é 1,5 cm a margem de costura. Então, vamos lá costurar. Aí, aqui, 1,5 cm é na bolinha aqui. Então, vai ficar mais fácil de você saber quanto que é 1,5 cm. Pronto, aí aqui eu costurei. E agora eu vou fazer com as outras duas peças. Terminei desse lado. E agora vamos juntar essa parte aqui com a parte A, B e C. Lembrando que a parte H, que é a maior, é das costas e a parte F é da frente. A alça é pra frente. Daí você coloca aqui, tem que ir bem certinho. Então aqui está, eu já coloquei clipper na maioria deles. Os que eu não tinha clipper eu coloquei mesmo o alfinete. E aí eu agora costurar aqui tudo em volta até o outro lado. No caso, tem o ponto de trás, que é esse daqui. Nós vamos costurar apenas até aqui, pular e começar a costurar desse lado de cá. O restante a gente costura toda a extensão. Então, eu vou mostrar pra vocês.
Então, chegando aqui no finalzinho das costas, vai ter um pontinho, né? Os dois pontinhos que você vai marcar ou com giz ou com aquela caneta para tecido. E aí, vai ter nesse pontinho aqui, você vai costurar até esse ponto. E aí, você vai pular e ir pro outro lado. Então, vamos lá. A gente vai costurar. Cheguei no ponto, eu vou levantar, ok? E aí, eu vou continuar no outro, quando tiver no outro ponto. Aí você coloca aqui, né? E aí você continua costurando. Pronto. Aí aqui costuramos toda a parte aqui. Aí agora a gente já costurou. Aí puxa aqui, ó. Aí aqui, ó, você puxa e vai ficar assim. Aí aqui, o que que acontece? Tá vendo que tá difícil de dobrar essa parte aqui, ó? É difícil de dobrar, né? Tá vendo que fica uns coisinhos aqui? É porque a gente ainda vai fazer os piques. Os piques são aqueles cortezinhos que a gente faz ao longo da curva, o que possibilita que a curva fique bem alinhadinha. Então, a gente vira a peça do lado avesso e faz esses pequenos cortes. A gente pega aqui, ó, 2 dedos, faz assim. Tá vendo? Aí fica... Eu gosto de reforçar a costura. Aí você faz mais outra aqui em cima. Cuidado pra não passar a costura, né? Vem. Do mesmo jeito. Mesma coisa do outro lado. Aí depois que você vira do lado direito, você vê se a curva já tá bem bonitinha. Porque se não tiver, você precisa fazer mais cortes, mais finos. Você vê aqui como ficou bem suave? Aí deu pra virar todo. Agora sim, se a gente passar o ferro ainda vai ficar mais suave ainda. Aqui eu fiz 5 piques. 3 de um lado e 2 do outro. Mas se o seu tecido for mais grosso e ficar bem enrugado, então você precisa fazer mais cortes. Então, aí você vira do outro lado e vai fazendo mais cortes até que sua curva seja bem suave. O que eu faço? Eu reforço a costura onde eu fiz, porque para não desmanchar a costura. Então, eu vou reforçar todos os lugares que eu fiz esses cortes aqui, ó. Tá vendo? Esses cortes que eu fiz. Eu vou dar uma reforçada aqui na costura. Daí eu reforcei a costura em todos os lugares que eu fiz os cortes. Então, mostrando novamente, esse é o lado do avesso. Aí você vai passar tudo pro lado do direito. Aí fica assim. Agora, a gente vai colocar essa costura aqui pra dentro e pespontar. Você pode passar o overlock também, se você preferir. Eu vou costurar bem na bordinha, se dobra bem pouquinho, porque aqui tem uma curva, então se você fizer grande, ele vai ficar ser difícil, aí você vai ter que fazer aqueles pontos, só que aí não vai dar pra você fazer os pontos, então você tem que fazer bem pequenininho. E aí você vai e passa a costura. Então, eu comecei aqui do meio, já fiz esse lado até o final aqui. E agora eu vou fazer o restante, que aí fica o acabamento bem bonito. Pronto! Aí eu fiz também do outro lado. E aí você vira, fica esse acabamento aqui. Vou tirar as linhas aqui. Agora eu quero mostrar como ficou o acabamento pra vocês. Olha aqui, ficou bem redondinho a cava. E aqui
Assim ficou o acabamento. Gente, um fator importante que eu gostaria de ressaltar é que sempre que você vai fazendo a peça, é sempre bom você olhar no manequim, ou se você não tiver um manequim, olhar no seu próprio corpo, para saber se a peça está se encaixando direito, antes de você terminar toda a peça e ver que, eu esqueci essa parte, eu esqueci de fazer isso, eu esqueci. E aí você ter que desmanchar tudo para consertar o que deveria ter sido feito antes. Então, sempre é bom a gente fazer uma parte, por exemplo, já tá aqui mais estruturadinho, fazer uma parte, colocar no manequim, ver se tá tudo se encaixando, ver se tá certinho. Agora, do outro lado vai ter esse buraquinho aqui, tá? E aí você precisa de um grampo, tá? Eu tô usando esse daqui. Aí tá essa distância que você vai colocar do outro lado, tá? Você precisa colocar no seu corpo para saber se a distância está certa do seu ombro, porque se você precisar de um pouco mais, aí você deixa um pouco mais, se você precisar menos, aí você põe menos. Por isso que é bom sempre testar no corpo para saber o quanto que ele deixa tem uma margem aqui, ó, que cabe, que é melhor para você no seu corpo. Aí você vai, pega aqui, coloca com o grampo, você insira a alça nessa parte de baixo, aí você puxa aqui, vai puxando. Aqui, ó. Aí aqui eu sei que essa parte aqui é a parte limite. Agora é só colocar o alfinete nesse momento. E a gente vai costurar depois essa parte por dentro. A gente só coloca o alfinete pra segurar. Aí a gente faz o mesmo do outro lado. Eu já coloquei aqui dentro, certifiquei que tá certo. Agora eu vou alinhavar da parte de fora, que tá aqui, ó, no lugar certo. Então, eu preciso alinhavar. Tá? E tem que ser bem na bordinha. Tem que ser bem aqui, ó, bem na bordinha. Aí é suficiente. Aí você vai... Agora, vamos ir para a parte de dentro. Então, a gente tem que ir para a parte do forro. Então, a gente vai abrir aqui. Puxamos. Puxa. Por isso tem que alinhavar direito. Se você puxar e não tiver alinhavado direito, aí vem tudo, né? Aí sai também da marca que tem que aquecer. Então aí pronto, aí puxamos tudo, né? Aí daqui você vê o alinhavo, né? Você vê que tá alinhavado aqui. Então, a gente tem que costurar bem rente a essa parte que foi alinhavada. Então vamos lá. Aí tá, aí é só passar pro outro lado. Aí se você assim, não, acho que eu costurei um pouquinho a menos, um pouquinho a mais, aí você vai e conserta. Mas assim, eu acho que tá bem certinho, porque eu já marquei, mas assim, de qualquer forma, se você já tiver certeza, você já pode cortar aqui. Mas dá pra cortar depois também. Aí você só puxa pela alça. Daí você tira o alinhavo que você fez anteriormente. Você vai... Essa aqui é uma parte, aí tem a parte da frente, que é a parte que tem essa parte aqui, e a parte de trás é a longa, que é só uma peça. Então, você vai unir as duas partes A e A, colocar uma em frente e outra atrás. E aí, a parte mais importante é que essa peça, esse finalzinho tem que juntar com esses aqui. Então, por exemplo, essa parte daqui de dentro, você pega, ó, vamos lá. Esse daqui tem que ir nessa aberturinha. E aí ela encaixa nessa aberturinha e você coloca junto com esse finalzinho aqui. Tem que ser bem rente. Aí você alfineta.
Você continua essa linha bem, essa linha aqui, ó, essa linha rente aqui. Aí aqui está, eu já costurei aqui e agora eu vou fazer o mesmo do outro lado. Aí agora eu vou overlocar o restante, que eu já overloquei até aqui, que era a parte daqui, né? Já overloquei até aqui, vou continuar daqui, que eu overloquei até aqui, então eu vou continuar daqui até o final. Tô vendo aqui. Eu vou fazer o mesmo do outro lado. A parte de trás é a mesma coisa, você coloca de um lado pro outro, né? Aí você alfineta. Agora a gente vai fazer a parte de baixo. Então a gente vai pegar o molde da parte da frente do short, que é o molde L. E a gente vai pegar o molde bolso, que é o molde J. Daí você vai colocar o molde bolso em cima do molde short da parte da frente e vai encaixar os triângulozinhos e alfinetar toda a extensão. E faz o mesmo com o outro lado. 1,5 centímetro de margem de costura. Pronto, aí eu costurei esse daqui, essa parte aqui. E aí, costurei esse aqui também. Aí eu faço uma segunda costura, porque eu vou fazer uns cortes aqui. A gente faz corte sempre onde tem curva. Agora eu já fiz a segunda costura. E eu vou cortar aqui os triângulozinhos aqui na curva. Aí assim tá, e agora é só virar pro outro lado. Que agora deve estar bem curva, agora sim, olha, a curva tá maravilhosa, certíssima. Que a gente vai passar o ferro, né, pra esse aqui ficar bem pesadinho, mas a gente também vai despontar aqui, tá, pro lado de dentro. Daí eu faço o mesmo com o outro bolso. Fiz os dois lados, agora eu vou fazer uma costura da parte de dentro do bolso. Aqui é o bolso, aqui é a parte da frente, e eu vou colocar, vou pegar essa parte aqui, ó, essa parte, vou colocar um alfinete. Porque essa parte aqui, ó, tem que estar pra dentro, quando eu fizer a costura bem rente aqui, ó. Então, sempre certificar de passar a mão aqui embaixo pra saber se a costura tá pra dentro. Aí aqui eu fiz a costura pra dentro. E aí agora eu vou fazer o mesmo do outro lado. Se quiser pra focar. Eu vou fazer o mesmo do outro lado e vou virar e passar o ferro aqui. Já passei o ferro aqui. E aqui eu coloquei um alfinete pra ficar essa parte bem rente lá de fora. E agora você vai, esse aqui é a parte do bolso, agora você vai dobrar. Mais importante é esse triângulozinho aqui, eles têm que se encontrar. Esse com esse. Daí você coloca pra segurar. E daí você costura essa parte daqui. Costurar. 1,5 centímetro de costura. E aqui está. Já overloquei aqui. Agora a gente vai costurar essa extensão aqui, uma com a outra. Pronto. Esse daqui é
é simplesmente para deixar esse bolso no lugar certo quando a gente for costurar esse daqui junto com a parte de trás. Agora eu vou fazer o mesmo do outro lado. Eu costurei aqui em cima também. E ver como o bolso tá bem bonitinho. Agora é só costurar a parte da frente, que tem o bolso, com a parte de trás. Com os dois lados direitos juntos. E aí só costurar só na parte da perna, não costurar essa parte. Você vê que não dá pra costurar, né? Então assim, você só vai costurar a parte da perna, parte interna da perna. Daí, costurei, fiz isso e fiz também nessa outra parte. Agora a gente vai costurar essa parte aqui, ó. Até o outro lado, que é costa com costa, lados direitos junto, frente com frente, lado direito junto. Tá? Eu vou passar a primeira costura agora, e aí eu vou passar uma segunda costura, bem rente à primeira costura, pra reforçar. Pronto, aí eu costurei toda a extensão, agora eu vou fazer uma segunda costura. Pronto, eu fiz a segunda costura aqui, e eu overloquei já. Agora, eu virei, só pra mostrar pra vocês como é que tá. E agora você vai virar da mesma forma do lado do avesso. De forma que a frente junte com as costas. E costurar aqui 1,5 cm na lateral. Agora eu juntei a parte de trás, coloquei um alfinete aqui, um alfinete aqui. E eu vou costurar essa extensão para que não fique solto na hora que eu for juntar essa parte com a parte de baixo. E pronto, aí eu já costurei aqui. Você vai colocar a parte de cima dentro. Ó, direito com direito, tá? Direito com direito. Dentro do short. E vai costurar 2 centímetros de margem de costura. Não se esquecer de colocar a parte da frente com a parte da frente, pra você não costurar a parte do bolso com a parte de trás e vice-versa. Agora eu já costurei aqui e agora a gente tem que testar. Então a gente tem que vestir pra saber se tá entrando no corpo. Como eu já grudei a parte de cima com a parte de baixo, já coloquei no corpo, testei se entra, se tá tudo certinho. Então agora a gente vai fazer uma outra costura nessa parte daqui. A gente vai costurar 1 centímetro de distância e a gente vai deixar uma aberturinha de aproximadamente desse tanto. Então a gente vai costurar desse ponto ao redor até esse ponto daqui. E porque a gente vai colocar o elástico e aí depois é que a gente vai fechar. Pronto, já costurei, deixei a abertura. Agora eu coloquei o elástico em um grampo. E agora eu vou passar aqui dentro. Achei já a abertura. Aí eu vou passar aqui dentro. Cuidado pra não virar, pra não ficar assim, torto. Ou quando você estiver passando o elástico. Pronto, passei o elástico em toda a extensão. Aí agora você puxa o elástico. E agora você vai vestir a roupa pra saber o quanto de elástico você prefere. Mais apertadinho ou mais folgadinho. Depois que você testou, aí no caso você vai cortar aqui o elástico. Na medida que você já testou, já viu que tá bom. Vai costurar aqui, cuidado pra não perder o elástico, aqui ó, nessa ponta aqui, tá? E é isso que a gente vai fazer.
Depois que você colocou o elástico, costurou, aí no caso você fecha a abertura. Passar o overlock aqui, se você tiver overlock em toda essa extensão. Agora você vai passar o overlock em toda a extensão da barra. E aí, eu vou ensinar pra vocês como fazer aquela barra invisível. Pronto, eu já passei o overlock. Agora, eu vou fazer o mesmo do outro lado. Daí, eu já coloquei 3,5 cm de barra. Como é que eu fiz a barra? Eu peguei um cartãozinho, cortei 3,5 cm, coloquei aqui dentro, alfinetando do lado. E eu vou fazendo isso toda a extensão, que aí eu tenho certeza que é 3,5 cm. Agora, a gente vai fazer a barra invisível, né? Aquelas barras de calça de terno, que você mal vê, você praticamente não vê a linha, né? Então, para isso, você vai precisar do quê? Você vai precisar desse calçador. E tem essa lâmina aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa daqui é o que a gente vai usar. Vou pegar isso daqui, colocar pra dentro. Tá vendo? Eu tô colocando pra dentro. Se você alfinetou toda a extensão, aqui assim dentro, que eu dobrei pra dentro a barra. Agora, você vai pegar e vai colocar desse lado aqui, ó. Lembrando que tem que... Essa costurinha aqui, ó, tem que ficar rente a essa daqui, ó. Essa perninha aqui, ó. Não pode ficar nem aqui, tem que ficar bem rente. E aí, você vê que tem a costura, tem o ponto da overlock, mais 2 milímetros. E aí, você tem esse daqui. O ponto tem que vir aqui e 2 desse lado. Um aqui, 2 desse lado. Um aqui e 2 desse lado. Então, se não estiver fazendo isso, é bom sempre testar num retalho antes, se você tá fazendo do jeito certo. Ó, foi aqui. Sempre é bom testar com a mão mesmo, pra saber se você tá, até mesmo pra saber se você tá no ponto certo, porque às vezes você tá no ponto reto e quebra a agulha, entendeu? Em vez de estar no ponto ideal. Então, vamos lá. Agora, eu vi que tá certo, tá tudo certinho, então eu posso costurar. Pronto, eu fiz toda a extensão. Toda a extensão, assim. Aí, agora, você vai colocar o quê? Vai virar. Aí, assim fica o acabamento. E quando você vira pro outro lado, fica só os pontinhos. Aí, você tem que passar o ferro, que aí os pontinhos vai meio que camuflar com a roupa. Aí, você passa o ferro e esse assim, é o ponto invisível. Agora, é a faixa. Eu costurei de um ponto ao outro, de cada uma delas, e deixei uma abertura aqui, ó. Essa abertura aqui. Aí, no caso aqui, eu overloquei também. Aí, no caso aqui, olha, nesse final aqui, da parte pontudinha, eu coloquei já o grampo e vou colocar o grampo pra dentro. E aí, junto com essa parte aqui do overlock que eu fiz. Eu vou colocar o grampo pra dentro. Essa parte aqui, ó, vou ter que costurar aqui. E aí, por que esse grampo tá aqui dentro? Porque aí eu vou virar ele do avesso. Pra ficar mais fácil na hora de virar. Aí, eu já virei. Agora, eu vou mostrar pra vocês um outro jeito de virar isso daqui. Então, a gente vai costurar. Fiz isso, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aqui do outro lado. E aí, eu vou enfiar meus 2 dedos aqui
Aí eu vou aqui enfiando nos 2 dedos, o máximo que eu puder. Aí eu vou, com a ajuda da outra mão, ó, pego esse pano e puxo. Aí, puxei, né? Faz de novo. Enfia os 2 dedos. Pega o pano, pega o tecido e vai puxando. No final, praticamente. Aí ele fica meio assim, meio... Você vai puxando com a unha, que tem que ficar a setinha, né? Setinha não, ó. O formato bem acentuadinho assim. O que acontece aqui fica um pouco difícil, às vezes, de você colocar a unha e puxar, né? Então, aí o que você faz? Você pega um alfinete, aí você tem que vir aqui, encontrar a parte do tecido lá embaixo, encontrou a parte do tecido, você vai puxando pra cima, ó, vai puxando, aí vai subindo, aí vai subindo, a setinha vai ficar certinha, né, a setinha, aí você vai até conseguir toda a setinha, né, o máximo que, pronto, isso aqui já foi, aí você já conseguiu fazer aqui, né, aí agora falta essa parte aqui, que tá meio pra dentro, até ficar o formato certinho, olha aí que bonitinho, pronto, já passei o ferro aqui, agora eu vou juntar as 2 partes que estão abertas e vou costurar de um lado até o outro. Pronto, costurei, agora eu vou pra dentro, né? Tá. Daí aqui você pode fazer de 2 jeitos. Você pode simplesmente costurar a parte de fora, bem rente aqui, ou você pode fazer aquela costura com agulha, costura de mão, que é a costura por dentro, que é a costura invisível. Eu vou fazer essa costura de mão. Pronto, aqui eu já peguei uma agulha, já dei o nó no final. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, eu vou colocar por debaixo primeiro, pra ficar o nó ficar lá do lado de baixo. Linha aqui dentro. Então, eu vou fazer assim. Aí eu vou pegar a linha, ó, na mesma direção do outro lado, mesmo ponto, na verdade. Aqui. Eu faço a mesma distância. Faço a mesma distância aqui. Pego. E já puxo aqui. Ele vai fechando, né? Aí você faz dessa forma, de um lado, do outro, de um lado, de outro. Aí quando você chega aqui no final, o que você faz? Você vai puxando. Então, daí eu puxei, vocês verem aqui a costura. A costura ficou toda embutida. Tá vendo? Aí eu puxei aqui, dei um nozinho aqui na linha. Aí, ó, agora, você tá vendo, ó, fica bem embutido. Aí você vai passar o ferro, pra ficar do mesmo jeito que o outro, né? Você vai passar o ferro, e aí, ó, não dá nem pra ver, a costura fica totalmente embutida, tá? E aí, você passa o ferro, e aí coloca no seu macaquinho. Foi muito bom fazer esse macaquinho, espero que vocês tenham gostado.
Então, se vocês quiserem adquirir, no caso, o molde, vai ter o link na descrição. E também eu vou pôr o link nos comentários. E aí, vocês podem fazer um macaquinho pra vocês também. Se vocês não quiserem fazer, vocês podem também mandar o molde pra costureira. E espero que fique maravilhoso, assim como ficou em mim. Então, vocês agora vão ver o resultado. Esse aqui é o macaquinho já na mesa. Aí aqui tem um elástico, tem o acabamento e a faixa aqui também sem nenhuma costura por fora, tudo embutido. E aqui vocês sabem que tem abertura. Uma coisa boa para colocar é esses broches aqui nessas aberturas. Por quê? Porque quando você senta, não fica abrindo. Aí não dá para ver o seu sutiã ou o seu peito. Então, assim, é bom colocar o broche aqui na frente e atrás. Nesse caso, você não pode dar um ponto aqui. Por quê? Porque esse macaquinho não tem zíper. Então, tudo entra por aqui por cima e por causa do elástico que entra no corpo. Então, por isso que é muito melhor você colocar um broche. Eu vou pegar um par para frente e um par para as costas. E aí, eu vou mostrar para vocês como é que fica o resultado. Aí, eu coloquei os broches. Aí, como é que fica? Aí, aqui por dentro. Fica assim. Fiz com agulha. Aí, você faz por dentro do forro. Aí, fica esse lado aqui. E agora, esse daqui. Aí, eu fiz o que? Eu fiz por aqui por trás. Fiz a mesma coisa na parte de trás. Aqui, eu vesti, coloquei um alfinete pra saber exatamente onde é que eu tenho que colocar. Daí, dessa forma, facilita, pra você não colocar e não ficar torto. Outra coisa aqui que eu queria falar é que eu coloquei um ponto aqui, ó, nessa parte da cava. Eu fiz um ponto aqui, por quê? Porque aí não fica desse jeito que tá no outro aqui, ó, abrindo, sabe? Abrindo, aqui na cava. Aí, eu fiz um ponto aqui, porque aí não fica abrindo. Aí, o forro fica sempre no lugar. Vou colocar esse daqui na parte de trás. E aí, você coloca mesmo com uma agulha. Aí, o que você faz? Você passa a agulha entre cada partezinha dessa. Você tá vendo aqui que eu simplesmente passei uma agulha de um lado pro outro, de um lado pro outro. E assim ficou. Então, espero que vocês tenham gostado. Me mandem fotos se vocês fizerem esse macaquinho, que eu vou amar ver as fotos de vocês. Esse macaquinho é muito lindo, muito fofo. E até a próxima. Beijo, beijo.